Olá, seja muito bem-vindo a mais um talk show, o programa no qual nós falamos sobre temas psicológicos, né? Com vários convidados renomados. Hoje temos mais um convidado. O último talk show que tivemos foi com o Renato Lima, muito bom. Se você não assistiu, volte lá, já está no canal da Ordem, assista todos os episódios. E esse daqui também está prometendo. Esse talk show de hoje está prometendo. Bem, o nosso convidado de hoje, ele já é autor de um livro chamado Medicina da Alma. Ele dá aulas em várias plataformas, é produtor de conteúdo e queria dar muitas boas-vindas ao Matheus Gattolini. Seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui e espero que renda muitos frutos esse papo. Ah, com certeza vai render, meu cara. E Matheus, conte-nos um pouco mais sobre você, sobre a sua história de vida, sobre todos os movimentos que você participa. Apresente-se, público, por favor. Bom, eu sou o Matheus, como o Giovanni falou, eu produzo conteúdo, escrevo um livro, estou nessa jornada de psicoterapia também e, enfim, empreendo, né? Bom, a minha jornada na igreja, ela começa desde que eu era pequeno, quando eu tinha uns 7 anos, começa de fato quando eu começo a frequentar, a vestir a camisa da Famílias Novas Imaculado Coração de Maria, que é um carisma que, bom, a igreja é muito rica, né? Só um parênteses, então tem vários carismas maravilhosos, como esse aqui, o Carmo. Há também a Famílias Novas, que é especificamente para as famílias, um evento para as famílias como um todo, não só os pais, não só os casais, também não só os jovens, e também não só as crianças, mas todos, a família inteira. E uma coisa interessante, né, que a igreja é muito bonita por isso. Eu estava em Roma semana passada e um amigo meu chamado Maurício, que está no Seminário Internacional, conhece Roma como se fosse a palma da mão dele. Ele mostrou vários cantos, várias igrejas muito legais, de diversos carismas diferentes. Então, uma curiosidade muito interessante, né? Tem uma ordem que é uma cruz vermelha, metade azul. E essa ordem, ela é muito espetacular porque ela nasce com o propósito de salvar os escravos e presos. Então, o membro da ordem, ele se oferecia num lugar, o escravo do preso ficava lá. São os trinitários? São os trinitários, que é aquela cruz azul e vermelha. E achei fantástico, assim, aí dentro da igreja, Giovanni, naquela cúpula, mostrava, tipo, vários povos, diferentes épocas ali, e os trinitários ali, tipo, oferecendo a mão, sabe? Então, há também uma ordem muito interessante, que é até uma pegada um pouco punk, assim, que você entra ali na igreja, ali no subterrâneo da igreja, tem várias caveiras, tem um membro encapuzado, um boneco encapuzado e tal, e tem uma vibe assim meio de terror. Mas qual que era essa ordem? Olha que interessante como a igreja tem vários carismas bíblicos. Essa ordem, ela servia para buscar as pessoas mendicantes, ou seja, os mendigos, né, os moradores de rua, para auxiliar numa morte digna, ou seja, ela avaliava quem estava em situação de quase morte, para poder oferecer uma morte digna, tanto no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual, ou seja, dali os últimos sacramentos. Então, olha como a igreja é rica, assim, tem ordem de tudo que é canto. E a Famílias Novas, que é o que eu participo, ela tem essa ideia, né, vem muito de Fátima, de estar ali nessa batalha de Satanás, que é como a família, da gente estar ali restaurando as famílias em Cristo e permitindo ser restaurado através dessa comunhão com toda a igreja, através dessa beleza toda da Santa Maria da Igreja, por isso que até me alegro em estar aqui. Eu acho muito interessante, né? É legal, né? É muito interessante que Deus, ele suscita as congregações conforme o seu tempo. Entende? Então, Deus vê a determinada época, as necessidades, as dificuldades e vai inspirando os distintos carismas. Entendeu? Justo para, né, conseguir a salvação das almas, reinato social de Cristo. E eu acho muito interessante essa questão do carisma. Porque cada congregação religiosa, cada ordem, ela tem uma missão pensada por Deus. E isso se manifesta no carisma, né? Eu também fui seminarista do Instituto do Verbo Encarnado, né? Para seminário menor, fui maior e etc. E aí eu percebi a importância do carisma.
Por quê? Porque à medida que uma congregação, né, uma ordem, vai deixando o seu carisma, Deus vai deixando de abençoar. Porque não é essa a missão que Deus escolheu, né? É interessante que o fundador do Instituto do Verbo Encarnado, ele pediu essa graça para Deus. Ele falou, ó, se os padres do IVE, né, que é o, digamos, a sigla, se os padres do IVE algum dia deixarem de seguir o carisma proposto por Deus, que o IVE desapareça. Porque não vai fazer. Por isso que temos muitas congregações, muitas ordens religiosas que estão vazias. Por quê? Porque já deixaram de cumprir o seu carisma. Não cumpre essa ordem. É muito interessante isso. Sim. E é o que você falou, assim, vem da inspiração divina mesmo, né? Não é algo... Não é como uma empresa, assim, que eu vou criar aqui porque eu vejo a necessidade do mercado. Então, precisa ter essa submissão a Deus, né? Ou seja, se isso se perde, a coisa vai ser aquilo lá que Aristóteles falava, né? A corrupção do ótimo é o péssimo. Então, se tem algo que nasceu para ser muito bom e aquilo lá é corrompido, vai ser péssimo. É pior do que o efeito de algo que é médio e se corrompe, é o efeito do que era para ser muito bom e se corrompe. Exatamente. Então, Matheus, você é filho do fundador da Famílias Novas, não? Eu não gosto muito disso porque dá uma ideia de... Assim, eu sou só um participante, assim, como é que eu posso dizer? Eu faço itinerário como qualquer outro, então eu tenho tempo de caminhada como qualquer outro, eu tenho que seguir as regras como qualquer outro, eu tenho que ler os livros como qualquer outro. Se eu faço algo errado, vou ser corrigido como qualquer outro, às vezes até com um pouco mais de severidade e tal. Então, mas sim, assim, foi o que acontece. A minha família, meu pai, ele estava muito afastado da fé, né? E ele teve uma ascensão financeira e tal, e nessa ascensão se iludiu pelos prazeres da vida, acabou tendo minha mãe e tal. Minha mãe sempre teve um coração muito bom e tal, e ela perdoou meu pai, e nesse perdão ele se comove assim, com a bondade do coração dela. O pai da minha mãe também tem um gesto muito magnânimo que fala para meu pai que ele não era esse homem, sabe? Ou seja, erguendo ele para as coisas grandes, erguendo ele para a nobreza de alma. Então meu pai se comove com aquilo, se constrange com a caridade mesmo da minha mãe, do meu avô. E ele busca corrigir aquilo, busca o arrependimento, que a forma mais perfeita é a confissão, então ele vai e se confessa. E aí ele faz a confissão de vida, né, com o propósito de não pecar mais e tal. E aí, o bispo estava ali atendendo, né, e onde está o bispo, aí está a igreja. E o próprio bispo fala ali que existia algo a ser feito através disso, que se derramavam muitas graças e tal. E, bom, meu pai volta para casa e começa com aquele propósito de restaurar, de curar as feridas e tal. Começa a ser um pai, de fato, católico, de fato, temente a Deus. Só que ele olha assim pro prédio, e assim, tocava teclado com a gente, ele olha pro prédio, olha para outros apartamentos, ele imagina, puxa, quantos caras aqui, quantos apartamentos aqui, quantos homens estão passando pelo que eu estava passando, sabe? Estão afastados de Deus, quantas famílias estão sendo destruídas. E aí nisso ele pergunta para esse bispo confessor se tinha algo na igreja que tratasse a família toda. E na época, né, não tinha. E aí o bispo então sugere por que não fazê-los, então, por que não se cria isso? E aí depois de muita oração e tal, começa toda a jornada do Famílias Novas. Então no fundo assim, por que eu fiquei ansioso assim, com esse título, né? Porque normalmente, por exemplo, você pega um fundador de uma empresa, você pega vou pegar uma empresa conhecida, a Meta, Facebook. A Meta, no entanto, que é polêmico, o Mark Zuckerberg, mas vamos pegar a Apple, o Steve Jobs. Tem é polêmico e tal, enfim, tudo vai ser polêmico. Mas assim, você pega essas empresas e você coloca muito mérito
no fundador. Né? Você vê que ele é a alma da coisa, ele é o guia da coisa, ele é o cara, ele recebe os aplausos com todo o mérito e tal. Mas no âmbito religioso a coisa se distingue muito, porque na verdade Deus às vezes escolhe não os melhores, né? Ele não escolhe os capacitados, mas capacitados escolhidos. E é o Espírito Santo E é o que inspira os diversos carismas. Então o mérito que vier, ao contrário das fundações de empresas, de clubes, enfim, dessas lideranças seculares, na verdade de Deus. E os erros que vierem, aí você pode botar na nossa São dos seres humanos. E como que funciona mais ou menos todo o processo da família Glauber? Você falou que tem todas as etapas, leituras. Poderia explicar-nos um pouco mais sobre isso? Então, existe um membro que vai querer se doar ali para um compromisso maior, né, que aí vai ter um itinerário formativo e tal, fazer as promessas. E tem o participante. Por participante, o que é oferecido? Uma confraternização das famílias, então a gente joga bola, vai na piscina, faz guerra de bexiga, sabe? É um dia de festa da família que começa com missa, aí o padre tem de confissão depois, às vezes antes também, aí termina com o terço, e nesse intervalo entre o terço e os sacramentos iniciais, a gente faz o churrasco, a gente joga bola, a gente vai na piscina, a gente conversa, tem o pessoal do dominó que não está muito bem, que não consegue correr muito, vai pro dominó, vai pro truco. Então é bem divertido, né? Aí, além da confa, a gente tem as nossas domos, né? Qual que é a ideia desse nome domos? Que tem até no nosso brasão, a gente coloca assim, égua domus mea, serviemus domo, né? Que é eu e minha casa servimos ao Senhor. Domos tem 3 significados. O primeiro deles é que, né? E nesse início, o que aconteceu? O que o Tertuliano narra? Que as pessoas se convertiam olhando, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, Giovanni, vamos supor que tem uma moça chamada, fala um nome que você gosta de mulher. Sei lá, Fernanda, você casou com a Fernanda, tá? E eu casei, fala um nome, eu tô solteiro também. Larissa. E eu casei com a Larissa, tá? Você casou com a Fernanda e a Larissa. Nós 4 somos pagãos romanos, certo? Só que a Larissa, por alguma razão, minha esposa, conheceu São Paulo, ou conheceu São Pedro, conheceu Santa Áquila, São Áquila, Santa Priscila, tá? E ela começa a me chamar para ir para esses encontros. Só que, lembra, a gente é romano, pagão, então como que a gente vê a mulher? A gente vê a mulher mais como um objeto, a gente vê uma mulher mais como uma pessoa serviçal, assim, sabe? Que vai... Sem a sua dignidade. Sem a sua dignidade, sem nada disso. Quem eleva a dignidade da mulher é o cristianismo. E aí, eu começo a ir, a Larissa me chama e um dia eu vou. Né? A gente é escravo, a gente mora ali no subúrbio, eu vou. E eu ouço São Paulo falando: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E o Espírito Santo leva aquilo para o meu coração, né? Eu começo a me converter e eu começo a tratar a minha esposa de um jeito muito maravilhoso, porque como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então, você mais carinhoso, você mais afável, você mais protetor, você mais... vou me doar mais. Só que nisso, Giovanni, a Fernanda vai ver a Larissa toda feliz, vai ver ela recebendo, sabe, a Larissa tá pleníssima, tá felicíssima, sabe? E ela vai ver e vai comentar, talvez, né? Nossa, vede como eles se amam. Esse é o que narra, isso é o que descreve, né? Uma fonte primária histórica. Vede como eles se amam. E nesse vídeo como eles se amam, ela vai falar: Larissa, o que está acontecendo? Que o Mateus está super... virou esse maridão, né? Maravilhoso. E ela fala: então, a gente foi lá ver São Paulo, não sei o que, São Pedro, e aconteceu isso. E ele está sendo parte da igreja e tal. Então, e aí a Fernanda ia conhecer, ela fazia o mesmo processo, te trazia, e aí a outra amiga, a vizinha... Então, a Domus, ela tem essa intenção, ou seja, a gente precisa lembrar que o apostolado, antes de tudo, ele é pelo exemplo, ele é pelo olho. Ou seja, é óbvio que a gente jamais vai rejeitar a formação intelectual, pelo contrário, tanto que nossos membros têm uma lista de leitura absurda, a gente recebe todo mês e tal,
formação no sábado e tal, e é uma formação contínua em casa também. Mas, se a gente não testemunhar o amor de Cristo, o apostolado não flui. Então, essa Domus, como que ela funciona? Ela é na casa das pessoas, ou em paróquias, né? Eventualmente tem mosteiros e tal. E lá você se reúne, tem um tema, e dentro desse tema é partilhado e conduzido pelos líderes. E no dia da familiar você tem a Domus, os casais, adultos também, viúvas e mães solteiras também são muito bem-vindas. E as crianças. Isso costuma ser numa sexta-feira normalmente. E de sábado para os jovens. Então você tem as Domus, as confraternizações, as formações do primeiro sábado e as vigílias, né, pedindo Santa Maria Margarida da Lacoque, Nossa Senhora de Santa Maria Margarida da Lacoque, nos primeiros sábados. Então, são esses 4 eventos principais que acontecem todo mês. Além disso, a gente tem o nosso acampamento, que é tipo uma Olimpíadas para a família, a gente tem o retiro de carnaval e tal. Inclusive, sugiro que tragam, acho que meus pais podem falar muito melhor sobre isso, então já vou deixar o convite aqui. Na verdade, o Gabriel já tinha feito o convite, mas já deixa essa deixa. Não percam que vai ter esse episódio aqui da hora. Com certeza. Vai ter mais uma gravação de podcast, né? Com o pai do Matheus, conversando mais profundamente sobre famílias novas, etc. A Flor vai estar. Então, fica o convite para assistir. E Matheus, interessante, muito bonito, né? O apostolado das famílias novas. E me conte um pouco sobre você também. Por que você decidiu entrar no ramo da psicoterapia, da saúde mental? Como que foi esse seu processo? Então, eu estava morando no Rio, e aí eu tenho um amigo lá, chamado Padre Matheus Aquino, lá do Recreio. Acho que muitos podem conhecer, ele é bem forte no Instagram e tal. Isso foi antes, inclusive, dele ser forte no Instagram. E eu morava na zona norte do Rio, e a paróquia dele na zona oeste, no Recreio, né? E aí eu mudei pro Recreio. Minha casa começou a morar no Recreio, eu aproveitei e fui visitar a paróquia dele, que eu já tinha pedido no meu direct, fui visitar a paróquia dele, fui conhecer o trio pessoalmente, que a gente tinha só trocado mensagem. E justo naquele dia, tem uma homilia dele que me marca profundamente. Que ele começa a falar o seguinte, assim, coisa totalmente de Deus mesmo, porque foi uma flechada, sabe? Fala assim, pessoal, a gente às vezes olha os nossos semelhantes, assim, eu tô parafraseando, mas às vezes a gente vê ali o tratado sobre as moradas, sobre a vida espiritual, sobre os pecados capitais, né, temperamentos, tudo mais, tudo isso é muito válido, tudo muito bonito. Mas o primeiro passo, não adianta a gente tentar, né, seguir nessas coisas elevadas, se a gente não cuidar do primeiro passo. Aí ele fala, os grandes tratadistas da alma, da história da igreja desses milênios todos, eles falam que o primeiro passo é você ordenar os seus sentidos. E aquilo lá me fez por quê? Porque uma pessoa que não está com os sentidos ordenados, por exemplo, ela não vai conseguir ter uma vida de oração minimamente decente. Ela não vai conseguir ter uma vida de cética contra os pecados capitais, por exemplo, minimamente decente. Ela não vai conseguir ter uma vida de caridade, inclusive, porque se eu estou, por exemplo, aqui com o meu sentido, por exemplo, com a minha audição aqui, ela está muito hiperestimulada, e eu não consigo ter uma conversa, os meus relacionamentos vão ser prejudicados por isso. Então, como é que eu vou praticar a caridade se a minha audição está ruim e eu não estou conseguindo nem ouvir o... Entende? Então, aquilo me pegou, porque aí, dos sentidos, a gente liga modernamente aonde? No sistema nervoso, e basicamente a saúde mental, a parte fisiológica, ela está totalmente ligada ao sistema nervoso. Então, disso me surgiu, eu comecei a estudar, eu fiz um curso online que Harvard oferece, né? Todo mundo pode fazer, mas para pegar a certificação e fazer a prova e aplicar, você tem que pagar, acho que era uns $90. E aí era um curso muito bom que dava essa base do sistema nervoso, tal, dos neurônios, dos neurotransmissores, suas conexões. E eu fiz aquilo e tal e comecei a produzir. Depois de fazer esse estudo, depois de ter essa flechada. E comecei a me interessar muito, porque também eu vi uma lacuna muito grande. Porque o que acontece, senhores? A área da saúde mental, a grande pandemia do século, na verdade, ela não foi o Covid, né? Não subestimando o que aconteceu, mas
o que acontece na saúde mental, com depressão, com ansiedade, é enormemente pior e mais catastrófico. E muitas vezes mais silencioso. E o que eu vi, Giovanni? Que muitas vezes as pessoas que estão tentando combater esse sistema que muitas vezes foi provocado, né, de uma maneira arquitetada para danificar a saúde mental, porque danificando a saúde mental de alguém, você consegue ter mais poder sobre ela, você consegue controlar mais ela, e ela não consegue reagir, então você consegue colocar pautas mais antigas da sociedade. E o que eu vi? Que as pessoas que eram para estar ali na lista de frente, na linha de frente para combater, elas estavam com ideias muito ruins. Seja o próprio Freud, que fomenta um vitimismo, que fomenta uma neura em relação ao passado, e se você não teve pai, você vai ser uma pessoa frustrada e não sei o quê. Quando, na verdade, a gente é muito superior a essas ideias. Então, vendo essa lacuna, e vendo também a falta, porque a parte fisiológica, Giovanni, a gente não pode descartar de forma alguma. Muitas vezes a gente vai pro problema da pessoa achando que é espiritual, achando que é, sabe? Quando, na verdade, é uma coisa fisiológica, totalmente fisiológica. O ritmo circadiano da pessoa está complicado. É óbvio que ela vai sofrer alguma coisa no futuro. Então, vendo essa lacuna, vendo as pessoas que eu conheciam ali, que estavam naquele ambiente que eu conhecia e tal, não só no que eu conhecia, mas até nas universidades e tal, vendo essa lacuna, eu falei, eu preciso ir para esse campo, porque tem arma que o pessoal não está levando, entendeu? Tem munição aqui letal, no sentido bom, médio bom, que não está sendo dito. Então, eu pensava dizer, eu produzindo conteúdo, eu vi que as pessoas falam, caramba, eu nunca ouvi falar disso. Gente, uma moça que fazia 10 anos de terapia, depressão profunda e tal, nunca tinha ouvido falar sobre regulação do ritmo circadiano, não sabia o que era o ritmo circadiano. Então eu vi que a coisa é urgente. Aí eu comecei a entrar com tudo nessa área. Exatamente. Existe um autor, ele se chama Abelardo Pintor. Ele tem um livro que se chama El Alma y su Cuerpo. E lá ele fala que o ser humano ele tem as suas distintas formalidades. Entendeu? Então o ser humano tem sua base biológica, né, ele tem as suas potências vegetativas, tem os animais, suas potências próprias do ser humano, né, intelectuais, racionais, e é chamado a vezes sobrenatural. Né? E ele fala que tudo isso está muito interligado. Tudo isso está muito interligado, entendeu? Então, se um está ruim, o todo vai estar desequilibrado. Por isso que é muito importante cuidar de tudo. Tem problemas, cara, tem depressão que é endógena. Entendeu? Que com remédio você trata, não é que a pessoa está com falta de sentido de vida, etc, etc. Então, é muito importante todos esses assuntos, muito importante. Não dá para desprezar a base fisiológica. Tanto que todo psicólogo, no começo de sessão, tem que pedir exame de sangue, ver se a vitamina está bem, porque pode estar indo na causa errada, que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem. Muito bem, meu povo. Agradeço aqui a participação do Matheus. Muito obrigado pelas palavras, por apresentar famílias novas, né? Apresentar um pouco sobre a sua vida. Se você gostou desse episódio de Talk Show, deixe seu like, comente, compartilhe, né? Se você tem alguma ideia de quem possa estar aqui também apresentando, conversando, debatendo vários temas psicológicos, avise que podemos chamar. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar, mandar no Instagram e nos vemos até uma próxima.